Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas memórias que constroem a imagem de uma pessoa muito especial, Francisco José Lourenço, que todo mundo conhecia com muito carinho como Chico Preto. E olha, pra gente começar, acho que nada define melhor o legado dele do que essa frase, dita por um primo. É forte, né? Ele deixou saudades pra todos, não deixou maldade pra ninguém. Isso já resume uma vida inteira de afeto e com certeza dá o tom da nossa conversa de hoje. É importante entender que a história do Chico Preto não está em livros ou documentos oficiais, sabe? Ela vem das vozes cheias de carinho da família dele. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente isso, um retrato falado, um mosaico de lembranças construído por quem mais o amava. Então, vamos para o começo de tudo, para a terra. É lá que o caráter do Chico Preto foi formado e onde a família dele fincou as primeiras raízes. Foi lá, na fazenda Ledemi. Foi lá que a vida dele começou a tomar forma. Ele se casou com Luzia Maria de Jesus e a rotina era o trabalho na roça. Ele plantava o que a família precisava para viver, sabe? Milho, feijão, mandioca, banana. Uma vida totalmente conectada com o ritmo da terra. E que família, hein? Pensa só, ele e a esposa tiveram 12 filhos. 12. Desses, 10 chegaram à vida adulta. Esse número por si só já dá uma ideia do tamanho da responsabilidade e da vida que eles construíram juntos desde o comecinho. Mas a vida do Chico Preto não era só o trabalho na roça. Tinha algo mais. Uma parte central da identidade dele. A voz. Uma voz que era muito presente na vida cultural e espiritual de toda a comunidade. É que, para ele, sabe, cantar não era só um passatempo. Era uma forma de expressar a fé, de participar das tradições da região, uma coisa que, segundo a família conta, veio desde que ele era menino. E olha que interessante a versatilidade dele. De um lado, ele era cantador de folia de reis, aquela tradição religiosa, mais séria, ligada ao Natal. Mas, do outro lado, ele também cantava batuque. Aí já era para animar as festas, com muito ritmo e que, nas palavras do primo dele, trazia só alegria. Ele ia do sagrado ao festivo com a mesma paixão. E essa voz também estava a serviço da fé, claro. Ele cantava rezos, sabe? E tinha esse costume de, em outubro, visitar as casas para rezar o terço. Uma das filhas dele, que ia junto, vê isso não como um simples ritual. Para ela, esse era o verdadeiro legado que o pai deixou. Bom, mas aí a vida dá uma virada. Aquele capítulo na fazenda fica para trás e começa uma fase totalmente nova. Uma vida na estrada, cheia de desafios, que exigiu muita resiliência. Esse percurso dele foi de pura adaptação, né? Ele sai da vida na roça, na fazenda Ledemi, e vai com a família para a cidade, para Águas Formosas. Depois, vai para Crisólita. É lá que ele se torna um vendedor de rua conhecido, criando uma rota comercial entre essas cidades. Uma vida sempre em movimento, buscando sustento. E nessa nova vida, uma ferramenta bem simples acabou se tornando o grande símbolo do seu trabalho. A galinhota. Era assim que a família chamava, com carinho, o carrinho de mão dele. Olá, meu nome é Letícia. Estou aqui representando uma pequena parte dos netos, do seu Chico Preto. Quando eu recebi esse convite pelo Ju para poder vir falar um pouquinho aqui, da nossa convivência com o nosso avô, foi, assim, inesperada, mas ao mesmo tempo fiquei bem lisonjeada, né? É uma coisa que a gente vai sempre levar com, eu acredito, todos nós, o esforço, o trabalho, a humildade e também a alegria, que meu avô tinha. Nos últimos dias dele, praticamente, até onde ele estava aguentando, era trabalhando. A gente sempre, a maioria das pessoas que conhece ele lembra, era sempre com aquela galinhota empurrando naquelas ladeiras debaixo do sol quente, em Crisólita. E era Crisólita, Fronteira, Águas Formosas, sempre trabalhando, vendendo as coisinhas dele. A imagem que a neta dele, a Letícia, descreve, nossa, ela é muito poderosa. Tenta visualizar a cena, o avô empurrando a galinhota ladeira acima, debaixo daquele sol quente. Isso diz tudo sobre o esforço incansável e a humildade profunda dele, né? Só que por trás desse trabalhador incansável, existia um outro lado, e é esse lado que a gente vai conhecer agora. O homem alegre, o coração de brincalhão que a família tanto amava. Era uma pessoa muito brincalhona, todo mundo conhecia ele, sabia que era muitas brincadeiras. Acho que nós, principalmente netos, desde quando a gente era criança, tinha uma brincadeira com a gente que ele comprava bala para poder dar a gente, só que eu não chegava e entregava a bala normal, Ele sempre chegava e ficava brincando, fazendo assim, rodando essa bala, e aí, até que a gente conseguia pegar essa bala, a gente já tinha até perdido a vontade já de pegar ela, mas era muito legal.
era sempre contando histórias, uma coisa que eu também sempre gostei muito, era sempre, né, as folias, né, as folias de reis que ele cantava, tocava. Então, é tipo, um legado que a gente sempre vai levar, uma pessoa que vai fazer falta, tá fazendo falta, né, mas que deixou uma história, né, e que vamos todos carregar conosco. A gente ouve a família falar, algumas palavras se repetem: esforço, humildade, mas também alegria, muita alegria. E, acima de tudo, a imagem de um pai que nunca reclamava e que sempre fez o que pôde pelos filhos. E essa alegria aparecia nas pequenas coisas, sabe? A neta dele conta uma história ótima sobre isso. Ele tinha um jeito todo especial de dar doce para as crianças. Ele nunca simplesmente entregava. Primeiro, ele mostrava o doce. Depois, fechava a mão e ficava girando num suspense. E aí começava a perseguição. E claro, tudo terminava em muita risada. E o comentário da neta dele sobre essa brincadeira perfeita, ela fala: na hora que a gente conseguia pegar o doce, a gente já tinha quase perdido a vontade dele. Mas o momento era muito legal. A alegria não estava no doce, mas na brincadeira, na interação. Bom, e agora a gente se aproxima do final da história dele. Um capítulo sobre o cuidado que ele recebeu e principalmente sobre o legado que ele deixou. Um legado que não se pode tocar. Nos seus últimos dias, quando a saúde já estava mais frágil, os filhos se uniram para cuidar dele. Ele foi morar com uma filha, depois com outra, sempre rodeado de amor e cuidado. Foi a última grande prova da força dos laços que ele construiu. Ele faleceu num domingo, dia 30 de agosto de 2025. Então, o que ficou? Qual foi a herança? A neta dele, Letícia, resume de uma forma muito bonita. Ela diz que o legado é de valores. O esforço, o trabalho e a humildade. É uma coisa que a gente vai sempre levar com nós. Isso é o que fica de verdade. Meu pai é isso, que eu não tenho nada o que falar dele, porque foi um bom pai para mim. Ele nunca me reclamou de nada. Onde é que eu morei, todo lugar que eu morei, ele foi atrás de mim. Ele cuidou de mim muito bem. E depois que eu vim morar aqui, ele veio para aqui, ficou em Crisolta sozinho. Eu chamei ele: pai, vem morar comigo. Ele não quis vir morar aqui comigo quando eu estava são. Aí depois que ele adoeceu, foi que ele veio me procurar. E foi ficando assim, foi ficando. O que eu pude fazer por ele, eu fiz. Mas eu não tenho nada o que reclamar do meu pai. Quando ele ia cantar os reis dele, sempre eu estava junto mais ele junto mais a gente. E então, eu não tenho nada de ruim dele, no modo de falar dele. O que ele pôde fazer por a gente, ele fez. O que ele não pôde, eu não reclamo nada dele, não. E então, o que eu posso te dizer é isso: eu tenho muita saudade. A fala dela é simples e direta. Não tenho nada o que falar dele de ruim, que ele foi um bom pai. O que ele pôde fazer por a gente, ele fez. É um testemunho de gratidão, né? E para fechar esse coro de vozes, vem a emoção que amarra tudo. Dita por mais uma filha, a frase que resume tudo. Eu tenho muita saudade. Simples assim. É esse sentimento, a saudade, que mostra a profundidade do amor que ficou. O Chico foi uma pessoa muito legal na vida dele, gostava de todo mundo gostava dele. Ele é meu primo e para mim era meu irmão, porque nós se dava muito bem e ele foi muito legal, cantava reis, dentro dele, menino, dentro dele, bem dizer, novinho, ele começou a cantar reis, cantava batuque, toda festa que ele estava era só alegria. Então ele deixou essa para todo mundo que conheceu ele, sabe quem era ele. Era uma pessoa muito legal, cantava muito e gostava de cantar, gostava de servir as pessoas. Ele era uma pessoa muito legal. E sendo que Deus levou ele agora, mas certo que ele deixou saudade para todo mundo. E não maldades ele não deixou para ninguém, que foi uma pessoa que Deus levou e deixou só saudade. E todo mundo lembra com saudade, não com ódio, porque ele não deixou, graças a Deus. É da minha família, mas eu gravo, não é porque estou gravando que é da minha família, é porque o que ele era esse mesmo que eu estou falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Venho aqui por meio desse vídeo, falar de uma pessoa muito importante, que passou na vida de Crisólita, que fez parte de Crisólita, que passou na vida dos moradores aqui de Crisólita, região, Estou falando de Francisco José Lourenço, mais conhecido como Chico Preto. Chico Preto foi uma pessoa importante para Crisólita, para a nossa comunidade, para a nossa região, e não há lugar melhor de falar de Chico, do que aqui nesse espaço, onde a gente revê toda a vida dele por meio desses instrumentos, por meio dessas bandeiras, por meio dessa devoção, dessa cultura e dessa tradição que ele trazia consigo, trazia no peito com todo o fervor.
Aqui eu estou com a sanfona que era dele, né? Que a gente tocava nas folias de Reis no mês de janeiro, né? Nas festas de Santos Reis. E falar de Chico, né? Do nosso ilustre Chico Preto, a importância que ele teve, que ele trouxe para a Crisólita, né? Durante o seu tempo que ele esteve aqui conosco, né? Ele sempre trazia, né? Coisas para vender, né? Com seu carrinho de mão, saía nas ruas, né? Trazendo frutas, verduras, aquilo que Crisólita muitas das vezes, né? Não encontrava naquele momento para suprir, né? As necessidades das pessoas. E Chico, né? Com sua humildade, com seu trabalho, né? Com sua dedicação, tinha todo o prazer, né? De trazer essas coisas, banana, abacaxi, requeijão, laranja, né? Todo tipo de fruta, farinha, goma, né? Para suprir as necessidades do povo de Crisólita. Essa foi a importância, né? De Chico, né? Na vida de Crisólita. E também, né? Dentro da cultura, ele levantava essa bandeira de sempre estar disposto, né? A fazer, né? A trazer essa tradição para o povo, né? Momentos de alegria, nas suas vendas, né? Ele parava, sentava com o povo, com seu carrinho de mão, com as suas coisas dentro do carrinho de mão, sentava com o povo, batia papo, falava sobre as suas histórias e assim por diante, né? Essa foi a importância, né? Do nosso ilustre Chico Preto. E a história do Chico Preto acaba deixando uma reflexão para todos nós, né? Como é que legados tão íntimos, construídos no dia a dia, com trabalho, com alegria, com afeto, como é que eles acabam moldando a identidade de uma família inteira? Fica aí a pergunta para a gente pensar.